rápida, né? A gente trouxe um grande amigo aqui, que é o Luiz Alt. Ele foi meu professor na SPM, é um professor também da pós-graduação. Ele é especialista em design de serviço, né? E é uma referência, um designer thinking no Brasil. Então, acho que vocês vão aproveitar bastante, como das últimas vezes que a gente fez esse tipo de interação. Tá escutando? Melhor? Então, aproveitem o momento, tirem dúvidas, participem. Acho que é um momento muito especial e espero que vocês gostem. Passo a palavra aqui para o Luiz. Legal. Posso falar sem ou vocês estão gravando? Com o microfone está gravando, tá legal. Pessoal, bom dia, então, a todos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer um exercício rápido antes de começar. Prometo que não vou fazer muitos exercícios, nenhum mais além desse. Tá? Mas eu pedi para todo mundo ficar em pé, rapidinho, por favor. Eu só vou fazer uma pergunta e quem for sim, já fica em pé, continua em pé, e quem for não, pode ficar à vontade para sentar. Antes desse encontro, ou de ver o que está escrito aqui, quem já tinha ouvido falar sobre Design Thinking, fica em pé. Quem nunca tinha ouvido falar sobre Design Thinking, pode sentar, por favor. Legal. Ótimo. E alguém já participou dos que ficaram em pé? Alguém já participou de algum projeto, alguma dinâmica com Design Thinking? Quem já participou, fica em pé. Quem não, pode sentar. Olha, temos algumas pessoas. Tá legal, pode sentar todo mundo. Obrigado. Bom, pessoal, então, eu só queria entender um pouco com quem eu estava conversando, né? Achei muito legal estar aqui, essa abertura para falar um pouco com você sobre esse assunto, que é um assunto que, bom, eu dedico minha vida a isso, né? Então eu espero que vocês gostem e entendam como que vocês podem levar para o dia a dia de vocês. Meu nome é Luiz Alt. Eu sou engenheiro, na verdade. Eu comecei a minha carreira imaginando que eu viraria um grande executivo de uma empresa. Eu cresci com um executivo em casa, o meu pai, e eu sempre imaginei que eu fosse seguir o caminho dele. Quando eu comecei a estudar engenharia, eu comecei a fazer estágio em uma área de pesquisa e desenvolvimento numa indústria. E parte da minha função era entender nos produtos que estavam sendo desenvolvidos se eles poderiam ser de fato fabricados, se a gente tinha processos ferramentais necessários para produzir os produtos que esses designers estavam projetando. E era a melhor parte da minha rotina. Assim, eu gostava muito daqueles momentos todos. E eu decidi pesquisar um pouco mais sobre design, descobri um curso de design de produto e fui estudar. O que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, de certa forma, porque projetar objetos físicos não é especificamente o que eu faço. Por mais que a gente acabe tendo essa tendência a associar design à parte mais estética, eu vou hoje tentar mostrar para vocês por que não é assim, tá? Depois de um tempo eu fui estudar e acabei chegando na Livework. A Livework é uma consultoria, a consultoria que eu sou sócio aqui no Brasil, uma consultoria global que foi a primeira consultoria de inovação em serviço, de design de serviço do mundo. Então, lá em 2001, nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, utilizando um pouco dessa abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, para projetar serviços, para pensar como que as organizações podem melhor se relacionar com os seus clientes. Essa é basicamente a nossa ideia. Eu comecei a trabalhar, enfim, eu publiquei um livro chamado Design Thinking Brasil, muito bom, recomendo, se vocês gostarem da palestra, vocês podem comprar o livro. Tem um curso na SPM que o Vinícius fez, foi o primeiro curso de Design Thinking da América Latina, então é algo relativamente recente, tá? Bom, o mundo mudou muito, né? Eu acho que o motivo pelo qual eu estou aqui hoje falando sobre design é que a gente está começando a entender que o jeito que as coisas funcionam atualmente já não são tão interessantes para nós. A gente mudou a nossa relação de exigência, as nossas expectativas com as organizações de maneira geral. O que a gente vê hoje ao nosso redor, principalmente numa cidade como São Paulo, né, é uma sociedade que foi projetada, toda a sua base, toda a sua estrutura, o hardware e o software, de certa forma, dessa estrutura, foi projetado com uma visão da Revolução Industrial, lá atrás. Né, quando a gente saiu dos campos, porque as oportunidades estavam nas fábricas, nas cidades, a gente começou a se aglomerar nessas cidades, e quando a gente começou a habitar essas cidades precisaram se estruturar para nos receber. E aí a gente precisou de serviços, né? A gente precisava ir para as fábricas, então a gente precisou de transporte
público, transporte em massa, a gente precisava educar as pessoas para trabalhar nas fábricas, e a gente precisava, então, de escolas, de faculdades, a gente precisava cuidar das pessoas que se machucavam nas fábricas, que ficavam doentes, então a gente precisava de hospitais. Só que a maneira como a gente criou todos esses serviços, essas organizações, foi da melhor maneira que a gente sabia fazer as coisas naquele momento, que era com uma visão de produção em massa, em série, né, em escala. Então eu coloco as pessoas numa esteira, e elas vão passando por essa esteira, com esperas, com gargalos, etc. Tudo bem, essa foi a melhor maneira que a gente conseguiu, e a gente evoluiu muito esse modelo, não é que a gente ficou parado lá atrás, né? Novas teorias surgiram, todo o movimento da Toyota, né, de qualidade total, que evolui para Six Sigma, etc. Então, Business Process Management, tem uma série de teorias que são a evolução do que estava lá atrás, com o Fordismo, Taylorismo, etc. O que é muito interessante, só que o mundo está muito dinâmico hoje. E a nossa relação com o mundo está mudando bastante também. Então, essa estrutura aqui, às vezes, a gente sente que não funciona. É só a gente tentar cancelar uma TV a cabo, por exemplo, né? Uma assinatura de TV a cabo. É um sofrimento, é horroroso a experiência, porque vão nos passando de lugar para lugar, nos tratam como uma pecinha a mais. Isso é ruim para nós, clientes, e é ruim para as pessoas que estão do lado de quem está prestando o serviço também, muitas vezes, porque a gente acaba não entendendo o porquê que a gente está fazendo algo, né? A gente estava conversando agora antes sobre a pessoa que faz os agendamentos, né? E que ela não entendia muito bem qual era o impacto daquilo que ela estava fazendo, ou pelo menos ela fazia aquilo de um jeito, assim como muitas vezes a gente faz o nosso trabalho no dia a dia, sem entender o porquê, o propósito por trás, né? Qual é o impacto do que a gente está fazendo, porque a gente é uma pequena pecinha nessa engrenagem também. E aí, a partir do momento que se mostra tudo o que acontece, que a gente mostra como que as coisas estão conectadas e o valor do nosso pequeno trabalho em algo muito maior para essa experiência do cliente, as pessoas começam a ver mais sentido no que fazem, fazer aquilo muito melhor. Mas tem algumas forças, alguns movimentos que estão acontecendo agora que fazem com que essa mudança seja ainda mais radical. A primeira delas é a informação. Hoje, a gente tem informação em tempo real. A gente está aqui agora, todos reunidos, mas a gente também está reunido com a nossa família, com os nossos amigos, tudo no nosso bolso, né? No WhatsApp, no Instagram, Facebook, Twitter, etc. Todas as redes sociais fazem com que a informação chegue até nós muito rapidamente. É impressionante isso. Então, se alguma coisa está acontecendo, se alguma coisa acontecer agora aqui no hospital que for muito urgente, assim, muito determinante para todas as funções de vocês já sabem. Vocês vão saber agora, imediatamente. Vocês vão levantar, vão sair, etc. Então, essa dinâmica de informação em tempo real muda completamente a nossa vida, para o bem e para o mal, né? E não é que a gente esteja sendo obrigado a compartilhar informação, né? A informação, a gente está compartilhando porque ela nos beneficia também. Um exemplo claro disso é o Waze. A gente, usando o Waze, a gente está disponibilizando informação, mas, ao mesmo tempo, a gente está se beneficiando dessa informação, porque a gente sabe onde é que estão os engarrafamentos. Se ninguém tivesse disponibilizando a sua própria informação no Waze, a gente não saberia onde é que está o engarrafamento, a gente não saberia quais são as melhores rotas. O que me leva ao próximo ponto, que é um fruto da informação em tempo real, que é a transparência total como necessidade básica. Então, essa é uma dinâmica assim, que ela é fundamental para qualquer organização. Porque as pessoas estão compartilhando tudo hoje. Não somente de maneira automática, como no caso do Waze, mas as pessoas também estão compartilhando o que elas comem, aonde elas vão, onde elas ficam, o que elas acharam do lugar que elas ficaram. Então, se uma pessoa se interna aqui no hospital, todo mundo no seu círculo vai saber como é que foi. Se foi bom, se foi ruim, se a comida era boa, se não era, se a cama era boa, se não era, se a enfermeira era simpática ou não é. Tudo as pessoas vão saber. Tem pessoas que compartilham mais, tem pessoas que compartilham menos. Mas hoje, se eu quiser saber como é a experiência de estar aqui, de passar por uma cirurgia aqui, etc., eu não preciso vir aqui para saber. Eu consigo só pesquisar em algumas redes sociais, uma pesquisa rápida, e assim, convenhamos, todo o setor, todo o negócio tem alguns clientes que gostam de compartilhar todos os detalhes. Então, assim, aqueles relatos extensos que possivelmente são os relatos das pessoas que tiveram as piores experiências, né? E aí, então, a gente já sabe. Por isso que a gente consegue reservar um hotel sem ter ido na cidade, sem falar com o hotel. É claro que as fotos que o hotel está colocando no Booking.com, por exemplo, são importantes, são determinantes para a gente escolher o hotel que a gente vai ficar. Mas o que vai determinar realmente se a gente vai ficar num hotel ou não são as estrelinhas, é o que as pessoas estão dizendo, se é bem localizado, se não é, se a cama é confortável, se não é, se o banheiro é bom ou se não é, e assim por diante. É isso que vai determinar. E a gente está pegando informação de outras pessoas que a gente nunca viu na vida. A gente não sabe quem são essas pessoas. Só que essas pessoas estão nos dizendo
como vai ser a nossa experiência, de certa forma. Então, eu não posso mais, como organização, ser algo, ou dizer que eu sou algo que eu não sou realmente. Esse momento passou. Antigamente funcionava assim, né? Eu investia milhões em publicidade, eu colocava um monte de propaganda na TV, nos jornais, nas revistas, no rádio, etc., dizendo que eu era o melhor. E as pessoas vinham até mim, eu tinha um fluxo de clientes chegando. Só que não vai ser mais assim. Hoje, o que a gente faz? A gente pesquisa, a gente pergunta para as pessoas. E aí, tem alguma recomendação de restaurante? Tem alguma recomendação de telefonia móvel? Estou tentando trocar, não gosto mais da Vivo, estou pensando em ir para alguma. Alguém me recomenda, claro, a TIM, etc., ou a Nextel? E aí, a gente, com base nessas recomendações, a gente toma uma decisão. O que nos leva para o seguinte ponto, né? Que é uma nova economia. Uma economia compartilhada, de plataformas. É um clichê já falar sobre Uber, sobre Airbnb, mas são os melhores exemplos, né? O Uber não tem nenhum carro, mas é o principal sistema, o principal negócio de transporte, de mobilidade do mundo, né? Passou em valor de mercado as principais montadoras. Airbnb não tem nenhum quarto, não tem nenhuma estrutura física, mas muita gente, quem aqui já viajou e ficou no Airbnb? Levanta a mão, por favor. Bastante já, não é tanto, mas assim, quase metade já ficou. 5, 10 anos atrás, nem ia ter ninguém, praticamente, levantando a mão. Então, hoje, tem mais quarto disponível no Airbnb do que no Booking.com, praticamente, para ficar. Essa é a mudança que está acontecendo. Por quê? Porque com essa transparência, com essa informação tão generalizada, eu consigo confiar nas pessoas, eu consigo estabelecer relações entre pessoas, eu não preciso mais de alguém no meio. Né? Por isso que eu consigo colocar minha casa na praia, por exemplo, para alugar por uma plataforma como essa, e eu deixo uma pessoa que eu nunca vi na minha vida usar a minha cama, usar o meu banheiro, ficar na minha casa por alguma semana, e eu não preciso nem ver essa pessoa. Eu consigo falar, ó, pega a chave está numa caixinha, a senha é essa, pode entrar, aproveita, depois vai alguém limpar depois que você usar. Então, tem uma pessoa que usa a minha casa, eu nem sei quem é. Então, essas condições, essas relações de confiança se estabelecem novamente, graças a essa informação, graças a essa transparência. E isso é muito interessante, isso muda completamente toda a dinâmica de mercado. E, além disso, nós estamos vivendo um momento onde a gente tem muita geração vivendo, convivendo, de maneira muito próxima, né? Então, eu, por exemplo, sou gaúcho, minha avó mora no Rio Grande do Sul ainda, mas ela está o dia inteiro me mandando coisas, conversando comigo, comentando algumas coisas. Essa é minha avó. Eu, às vezes, eu falo assim, quando eu estou dando alguma palestra, etc., eu falo, ó, vou tirar uma foto aqui, vou postar, e eu vou mostrar para vocês como ela já vai comentar daqui a pouco. E acontece, daí eu posto no Facebook, e daqui a pouco tem ela comentando, que lindo, meu neto. Mas então, assim, ela tá conectada, ela está ali, tentando viver esse mundo. O que é super interessante, porque se não fosse a internet, não fosse toda essa conexão, ela estaria praticamente isolada. A gente teria que visitá-la assim, uma vez por ano, né? E seria aquele momento que a gente fica até com pena de ficar pouco tempo com ela, etc. Hoje não. Hoje ela está ali convivendo com a gente, com toda a família, né? Às vezes até demais. Só que o jeito que ela lida com a tecnologia é bastante diferente da maneira como eu lido com tecnologia, que é diferente da maneira como a minha sobrinha, que tem 10 anos de idade, lida com tecnologia. As gerações elas estão muito diferentes na maneira como elas se relacionam com as coisas, mas convivendo muito proximamente. Então, como é que eu, como um hospital, eu consigo atender tantas expectativas diferentes? Né? Como é que eu consigo ser super digital, super conectado, cashless e não sei o que less, etc., e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma experiência que uma pessoa já no fim de vida consiga se relacionar comigo de uma maneira interessante? É complexo, é super difícil, mas precisa ser feito. Então, por todas essas questões, e principalmente por causa dessa aqui, é que eu estou falando com vocês. Né? Essa aqui, esse GIF aqui, esse videozinho, é um artigo, eu achei muito interessante sobre inteligência artificial, e a reflexão que ele faz, de certa forma, é a seguinte, ele fala assim, bom, se a gente estivesse nos anos 2000, e a gente quisesse trazer uma pessoa do passado, e ela chegasse nos anos 2000 e dissesse assim, olha, eu não acredito no que eu estou vendo aqui, assim, eu estou atônito, com tanta mudança, assim, não dá para acreditar que esse é o mesmo mundo que eu estava vivendo alguns anos atrás. Ele fala que 200 anos seria suficiente. Se eu pego alguém de 1800 e trago essa pessoa para os anos 2000,
a pessoa não vai acreditar que a gente tem mapas, telefones celulares, que a gente consegue fazer voos transatlânticos e um dia está numa cidade, no outro dia está na cidade no outro lado do mundo e assim por diante. É impressionante o que aconteceu nos últimos 200 anos. Se a gente quisesse produzir o mesmo efeito 200 anos antes, ou seja, 1800, a gente teria que voltar 15 mil anos. Porque a mudança ela não aconteceu tão rapidamente quanto ela está acontecendo agora. E se a gente quisesse produzir o mesmo efeito 15 mil anos antes, a gente teria que voltar 100 mil anos. Então, os grandes saltos, as grandes mudanças, elas estão cada vez menos espaçadas. E a teoria, eu não lembro, infelizmente, do nome dele, mas a tese dele, que eu acho muito interessante, é que a gente está chegando num momento que, pela primeira vez, a gente vai ver mudanças completas na humanidade, esse tipo de mudança que eu falei agora para vocês, dentro da nossa vida, dentro de uma vida. Isso não acontecia antes. E se a gente for parar para pensar, isso já, de certa forma, aconteceu. Se a gente comparar 2018... bom, tem algumas pessoas que talvez não sejam tão velhas, mas se a gente comparar 2018 com 2000, né, com 1998, nossa, mudou tudo completamente. Né? É só assim, o objeto mais claro que tangibiliza isso é o smartphone, né? Tudo que tem ali dentro. Né? A gente tem 1 milhão de coisas ali, a gente consegue fazer muito mais por causa de um pequeno objeto. Então, a nossa relação com o mundo ela mudou muito. E a tese é que vai cada vez mudar mais rápido, até um momento que a gente vai chegar num lugar onde a gente vai acordar de um dia para o outro e o mundo mudou completamente. Então, como é que eu faço para me manter como uma organização relevante? Como é que eu faço para, de alguma maneira, ser competitivo, ter clientes e manter esses meus clientes satisfeitos num mundo que está mudando o tempo inteiro? Né? Eu não consigo mais continuar fazendo as coisas do jeito que eu faço só porque está dando certo. Não dá mais. E aí entra um pouco o design. Né? E assim, o design já está sendo entendido por muitas empresas, por muitas grandes organizações, como esse ponto-chave para se diferenciar. Então, a Harvard Business Review, uma das principais revistas de negócio do mundo, né, eles publicaram, em 2008, um artigo falando sobre o Design Thinking como um potencial recurso para melhorar as organizações. E aí, agora, no ano passado, eles publicaram novamente meio que a evolução do Design Thinking, ou seja, olha só tudo que aconteceu e olha só os resultados que esse tipo de coisa está trazendo. Uma consultoria de tecnologia, que acredito que a maioria de vocês deva conhecer, a Accenture, talvez a principal consultoria de tecnologia do mundo, eles compraram uma empresa inteira de service design, mais voltado para o digital, chamada Fjord, porque eles entendem que isso é estratégico para eles. A principal consultoria de negócios do mundo, ou uma das, né, a McKinsey, eles compraram também 2 ou 3 escritórios de design, o principal deles, Lunar, porque eles entendem que isso é fundamental para eles. Eles até lançaram um dos podcasts dele, que eles têm, podcasts de negócio, falando sobre o poder do design thinking. E, finalmente, isso tudo recente, tá, pessoal? Finalmente, um banco nos Estados Unidos, chamado Capital One, um banco, comprou uma das principais empresas de design, chamada Adaptive Path. Eles começaram com todos esses conceitos de arquitetura de informação, user experience, que é algo muito mais voltado para o digital, como a gente se relaciona com as máquinas. Eles foram comprados, eles falaram assim, eu quero vocês trabalhando só para a minha empresa. Então, era uma grande consultoria de design que um banco foi lá e fagocitou. Certo? Então, esses movimentos não são ao acaso. Né? Alguma coisa está sendo apresentada de valor pelo design. E aí a minha pergunta para vocês, o que é design? Se vocês tivessem que me dizer com uma ou 2 palavras o que é design, o que vocês diriam? Quem que fala aí? Hã? Métodos, legal. Métodos de processos, que mais? Não tem certo e errado, pessoal. Forma, legal. Que mais? Hã? Modelo, legal. Melhor forma de fazer alguma coisa. Pode não ser a melhor forma, legal. Que mais? Mais alguém? Vinícius. Não pode errar, hein? Não, fica tranquilo, não precisa responder, não. Não vou te botar nessa. Hã? Tá, legal. Perfeito. E aí, esse é um ponto que eu queria mudar, talvez, na cabeça de vocês. Eu acho que muitos de vocês pensaram, quando vocês ouviram design, estética. Né, esse atributo da beleza, de certa forma.
Não que isso não seja importante, porque, por exemplo, uma apresentação um pouco mais bonita, ela me ajuda a comunicar um conteúdo de uma maneira mais eficiente. Um passador de slides melhor, talvez eu goste mais de utilizá-lo, um computador, assim por diante. Então, essa parte estética, ela é fundamental. Mas se eu tivesse que... Então, assim, a estética, ela participa. Mas, infelizmente, a gente olha muito como design é estética, móveis de design, o carro design, o design de uma cozinha. Tá. Mas ela tem que ser funcional. Perfeito. Se eu colocar o fogão muito longe da pia, por exemplo, Perfeito. vai me atrapalhar muito a minha vida. Então, assim, um design de interiores adequado, ele vai ser bonito, ele tem que ser funcional. Tá, ótimo. Para quem está trabalhando. Esse é o ponto. Então, exatamente, não precisa ser só bonito. E, na verdade, no meu trabalho, por exemplo, a gente nem chega a lidar com essa parte estética, porque a gente está trabalhando principalmente considerando como é que eu quero que seja a relação entre a minha organização e os meus clientes, enfim, ou outro ator, né? Porque no caso de vocês também um cliente importante é o médico, né? Então, eu penso como é que essa jornada e como é que ela acontece, como é que essa experiência ela poderia ser. Então, quando a gente olha para design, infelizmente, o mercado fez um trabalho de falar o carro design, o móveis de design. E a gente olha só esse lado estético do design. Mas o design é mais do que isso, uma abordagem, um jeito de fazer algo, né? Tem um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, nos anos 70, se chama Herbert Simon, ele é americano. Ele fala que são designers todos aqueles que desviam cursos de ação com o objetivo de transformar situações existentes em preferidas. Ou seja, bonito, né? Ganhou o Prêmio Nobel. Basicamente, ele escreveu um livro chamado Ciência do Artificial, e ele fala assim, bom, por que se a gente tem as ciências naturais que nos ajudam a entender um pouco melhor tudo que já estava aqui, de certa forma, antes da gente chegar, né? Por que a gente não tem alguma outra ciência que nos ajuda a entender o que está aqui a fruto do nosso trabalho, né? Então, as cadeiras, os ambientes, os processos e assim por diante. Então, ele cunhou esse termo ciência do artificial, e nesse livro ele fala a respeito disso. E eu acho muito interessante porque, assim, reparem, sempre que a gente está desviando o curso de ação, ou seja, sempre que a gente vai fazer algo diferente, sempre que nos dão alguma incumbência de mudar algo, a gente está assumindo esse papel de designer, queira a gente sim ou não, né? Queira a gente ou não. Então, essa é um pouco a ideia. Sempre que eu recebo alguma tarefa de mudar a maneira como algo existe, eu estou nesse papel. E a gente sempre, de certa forma, a gente muitas vezes faz o trabalho de manutenção, sim, mas principalmente vocês que estão aqui nessa sala, o papel de vocês é também repensar o jeito que as coisas funcionam. Né? Repensar para que seja mais eficiente, melhor no NPS, que traga mais resultados operacionais, né, para o negócio e assim por diante. Então, queiram vocês ou não, vocês são designers. E aí tem um monte de palavra que tem surgido nos últimos tempos para falar sobre design. E eu também queria ajudar vocês, talvez, a não confundir, né, assim, trazer um pouco de clareza, né? Então, quando as pessoas falam de human-centric design, eu tenho entendido que, pelas minhas pesquisas, principalmente no setor de saúde, se fala muito mais de human-centric design do que qualquer outro desses termos. Mas ele surgiu, o human-centric design, para falar assim, ó, não é sobre a estética, é sobre as pessoas. Eu, se tivesse que responder essa pergunta que eu fiz para vocês do que é design com uma palavra só, eu diria pessoas. Porque é sobre entender para quem que eu estou projetando algo e fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Design Thinking, que eu vou falar para vocês hoje, é o meu foco, é uma abordagem, é um jeito de fazer esses trabalhos, é um jeito de desviar esses cursos de ação, de mudar, que tem 3 pilares principais, empatia, colaboração e experimentação. O design sprint, que tem sido falado muito ultimamente, tem a ver com o tempo só. Eu vou fazer eu vou adotar essa abordagem dentro de um período de tempo muito curto, em uma semana. Então, rapidamente, eu vou tentar resolver algum problema. É só um jeito de se aproveitar do design. Tá? E o service design é o que eu faço, que é, basicamente, pegar processos com base no design thinking para projetar como as pessoas vão se relacionar com alguma organização. Certo? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês para que vocês possam acessar. Então, o foco aqui é design thinking, porque é esse jeito de trabalhar e esse jeito de fazer projetos com o design. Tá? São 3 coisas principais. Tá? E se vocês lembrarem dessas 3 coisinhas principais, aqui para mim, eu acho que foi um sucesso. Empatia, colaboração e experimentação. Empatia
Porque, assim, infelizmente, a gente dificilmente consegue fazer um trabalho, fazer um projeto de qualquer coisa para alguém que pense exatamente da mesma forma como a gente. Dificilmente, vocês não estão na mesma situação que os pacientes de vocês. Vocês não têm as mesmas condições, possivelmente vocês não têm os mesmos valores que as pessoas que passam pelas portas aqui, que são internadas, certo? Então, esse exercício, porque a empatia total ela não existe, né? Eu não consigo realmente sentir e pensar o que as outras pessoas estão sentindo e pensando. Mas eu consigo fazer esse exercício, tentar me colocar um pouco mais no lugar dessas pessoas, para ver, tá legal, como é que é o mundo dessas pessoas, como é que essas pessoas enxergam o mundo, como é que elas estão vivendo tudo isso aqui, e o que seria valioso para elas. O que elas gostariam de ter, ou o que elas não estão gostando, quais são as barreiras dessas pessoas. Isso é fundamental, esse é o primeiro passo. Às vezes a gente recebe algum desafio, alguma missão, vai lá, muda esse processo, estrutura isso aqui para mim, e a gente já sai respondendo, a gente já sai tentando achar as respostas. Não, calma, vamos primeiro entender o que está acontecendo. Quem são essas pessoas que vão ser beneficiadas de alguma maneira por essa mudança? O que elas querem de verdade? A gente fez um projeto para os postos BR, e o que eles queriam era melhorar a experiência de quem vai abastecer o carro. E aí, quando a gente foi fazer esse trabalho, esse aqui é o Gustavo, ele era da nossa equipe, a gente colocou o Gustavo para acompanhar pessoas abastecendo, então a gente recrutou diferentes perfis de pessoas que abastecem carros, seja pela relação que elas têm com os seus carros, as pessoas que amam os seus carros, um colecionador, por exemplo, e as pessoas que odeiam os seus carros, como o cara que dirige o carro da firma, né, que o cara não está nem aí para o carro dele, e as pessoas que amam um posto de gasolina, que talvez seja o posto de gasolina do bairro deles, etc., e as pessoas que abastecem em qualquer posto, porque elas estão viajando o tempo inteiro. Então a gente pegou 4 diferentes pontos de vista sobre abastecer o carro, e a gente acompanhou esses clientes, conversou com esses clientes. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que a gente fez foi virar frentista. Então, durante 2 dias, a nossa equipe ficou abastecendo o carro, ficou conversando com frentistas, acompanhando como é que era essa experiência. Porque não adianta eu só pensar no que é melhor para o cliente final, se as pessoas que vão entregar essa experiência elas não tiverem as condições para fazer isso. Então, eu preciso criar algo que essas pessoas consigam fazer também, certo? Só que quando a gente foi fazer isso, infelizmente, a gente percebeu que a relação entre os frentistas e os donos do posto ela é muito negativa. Assim, ela não é uma relação muito interessante. E aí, como parte desse projeto, a gente construiu esse modelo de atendimento e o que as pessoas têm que fazer em cada um dos momentos. Mas a gente falou, bom, por que vocês, pessoal, não fazem também, ou não mudam a relação, vocês como Petrobras, que, tudo bem, vocês não têm uma relação direta com esses frentistas, porque o dono do posto ele compra o direito de ter aquela bandeira, né? Ele não é alguém da Petrobras. Mas por que vocês não tentam, de alguma maneira, incentivar, influenciar nessa relação? Seja fazendo com que as pessoas entendam que o posto é uma parada em uma carreira que é muito mais ampla, e as pessoas sempre vão olhar para a Petrobras de uma maneira interessante. Ou seja, reconhecendo essas pessoas e trazendo essas pessoas para dentro de casa depois. Que legal se daqui a alguns anos, e todos os escândalos não tinham acontecido ainda naquela época, mas agora isso acho que seria mais interessante ainda, né? Mas imagina que interessante, daqui a 10, 20 anos, um diretor da Petrobras é um cara que começou como frentista. Que histórias que ele não tem para contar, o quão conectado que ele não vai estar com a marca por causa disso, né? Então, assim, isso aqui não era parte do projeto. A gente não estava pensando nisso quando a gente começou o projeto. Só que a gente falou, bom, para que isso aconteça aqui, para que essa experiência de atendimento ela seja real, a gente tem que mudar um pouco a maneira como a relação é estabelecida com os frentistas. Porque esses caras são, obrigatoriamente, porque é uma lei que a gente tem a frentista aqui no Brasil, né? A gente não pode simplesmente tirar os frentistas. Então, esses caras são obrigatoriamente as pessoas que vão possibilitar essa experiência. Certo? Alguma dúvida? Isso daí é um pouco assim, esse cara vai ser o dono do posto, esse cara, isso não existe aqui, né? Não. Antigamente tinha muito disso. O cara começava como office boy no banco, né? Depois ele ia galgando lá, e daqui a pouco ele virava. Sim. Não o presidente, mas vamos supor, o gerente do banco, né? Hoje em dia, o cara que nasceu para ser frentista vai ser frentista a vida inteira, raras exceções, Sim. né? Porque ele não vai ter acesso às oportunidades iguais. Eu concordo. Mas é exatamente isso que a gente tentou pensar. O que a gente poderia fazer? Desde as pequenas coisas, como dar, por exemplo, que nem na Disney tem os bottoms para as pessoas que melhor atenderam, ou que tem algum tipo de qualidade no atendimento, enfim, dar algum tipo de reconhecimento pequeno
e também criar algum tipo de estrutura para mapear quem são essas pessoas, como elas estão avançando, para diminuir um pouco essa relação quase de escravidão que existe hoje, que ela é muito negativa. Assim, a gente, olhando os banheiros dos frentes, eles tinham banheiros desse tamanho, que era onde eles faziam as necessidades, se trocavam, comiam. Isso não pode mais acontecer. Então, pelo menos, eu concordo que isso, assim, esse projeto não vai resolver o problema todo, mas a gente colocou uma luz nisso. E a gente falou, ó, vocês precisam começar a olhar para isso, e aqui tem alguns exemplos de coisas que vocês precisam fazer, ou poderiam fazer. O frentista é um cara super importante no nosso Uhum. sistema, nos Estados Unidos hoje. Mas aqui no nosso esquema, o frentista é super importante. Então, ele tem que ser valorizado, né? Uhum. Enquanto frentista, né? Isso sim, Então, um sim. uniforme bacana, o banheiro Perfeito. bonito, lugar para ele comer, algumas coisas para ele se sentir valorizado como frentista. Porque ele pode nascer frentista e morrer frentista, mas isso ser uma carreira para ele. Sim. Sim. É uma coisa muito comum antigamente, no hospital, quem começava a trabalhar no pronto-socorro eram os médicos mais jovens. Uhum. Né? E logo, o pessoal queria sair do pronto-socorro, fazer outra coisa. Então era como um pulo na carreira. Né? Hoje em dia não, hoje em dia já tem a carreira de socorrista. Cada vez mais é valorizada essa carreira de socorrista. Sim. Então o cara pode começar como socorrista e morrer como socorrista, e ele vai ser um super socorrista. Perfeito. Talvez um dos caras mais importantes do hospital. O cara que está na frente de batalha. Hã? Eu acho Legal. que Sim. as pessoas não precisam mudar. Essa é uma outra maneira de enxergar, e eu acho que é super válida também. Como é que eu faço para que um frentista ele seja cada vez mais valorizado e ele entenda que ele pode ficar ali e ter uma vida interessante? É que, pelo menos, a mudança que a gente propõe é que não seja mais uma relação negativa que existe. Porque o frentista ele não quer ser frentista, o dono do posto não fica satisfeito, sabe? Não é interessante essa dinâmica. Então, a gente queria pensar em maneiras de mudar isso. Mas o importante é que é o olhar também, que a gente chegou nisso porque a gente estava tentando entender como é que era a experiência desses frentistas, entender como é que era a experiência de quem vai abastecer o carro. O segundo ponto importante... Alô? O segundo ponto importante é a colaboração. Então, depois da empatia é a colaboração. Não existe mais essa ideia do gênio que chega aqui e fala assim, pessoal, já sei o que vocês têm que fazer aqui para resolver, vocês vão virar o melhor hospital do Brasil, vocês têm que fazer isso, isso, aquilo. Ou então, eu converso, faço uma reunião, aqui o Vinícius me fala qual é o principal desafio do hospital, eu falo, tá, me dá 2 meses, daí eu vou para minha caverna lá, fico trabalhando, pensando, e daqui a pouco eu chego aqui, está a resposta. Isso não existe mais, isso é impossível. Os sistemas são muito complexos, muito dinâmicos, e eu nunca, em 2 meses ou 3 meses, vou conseguir ter o conhecimento sobre o que acontece aqui que vocês têm. Certo? Então, a ideia é, como é que eu faço para trazer pessoas com pontos de vista diferentes, com conhecimento diferente, de áreas diferentes, conecto essas pessoas dentro de uma estrutura que seja interessante, para que elas digam o que deve ser feito. E o meu papel é facilitar esse acontecimento e trazer essa visão do cliente para dentro. Porque muitas vezes é o que falta dentro das organizações. A gente faz as coisas de dentro para fora. Né? A gente pensa, como é que é mais fácil esse processo acontecer? E eu penso do meu jeito, do meu lado. Eu não penso muitas vezes do lado do cliente. Então, o nosso papel é inverter essa lente, trazer um pouco a visão do cliente, mas colocar as pessoas de dentro das organizações para trabalharem. A gente fez um trabalho com a Oracle, e foi muito interessante porque a gente falou, por que vocês não usam isso, a Oracle de software, né? Então, é muito complexo eu instalar um software que funcione por toda a organização, que conecte as diferentes áreas, enfim. É super interessante esse trabalho. E eles colocavam um monte de consultor para conversar com todo mundo, para mapear como é que eram as relações entre as áreas, o que cada área precisava, e depois de alguns meses eles conseguiam fazer uma proposta do que seria aquele sistema para aquela organização. A gente criou um workshop para eles que eles pudessem fazer isso mais rapidamente. Então, de 2 meses, fazendo esse tipo de conversa individual, etc., a gente fez reduzir para 2 semanas o tempo que demorava fazer uma proposta, por causa desse modelo de colaboração. Então, a gente acredita muito nisso, nessa multiplicidade de pontos de vista. Tá? E acelerar o consenso. Quando a gente faz um processo de colaboração, sai todo mundo... quase sempre, né? Muito de acordo, tá legal, então estamos todos comprados com isso, esse é o caminho que a gente definiu, tá todo mundo ok, vamos caminhar aqui, e aí a implementação fica muito mais fácil, fica muito mais interessante, porque todo mundo, de certa forma, participou da construção daquele cenário. Tá? E aí a terceira lente é a experimentação. A experimentação como uma oportunidade para aprender. Não é aquele teste quando vamos trocar aqui agora nosso sistema de recepção, e aí falta 2 semanas para ser implementado, a gente vai fazer um teste para ver se está tudo funcionando, que está todo mundo nervoso, com medo,
porque se der errado, a gente nem sabe o que vai fazer, né? Não é isso. A gente está fazendo testes para aprender, para ver se o caminho que a gente determinou é um caminho realmente interessante. Será que a gente está legal por aqui? Então a gente tenta trazer esses testes para cedo, para aprender, para nos informar, para mudar muitas vezes. A gente fez um trabalho muito interessante para a Vivo. A Vivo queria colocar QR Codes, né? Sabe os QR Codes, tipo um código de barra quadradinho, né? Para quem não sabe, nas contas. Só que eles não sabiam exatamente para quê. Eles só queriam essa tecnologia, porque eles acharam interessante a tecnologia. Vamos colocar essa tecnologia nas nossas contas. E a gente está legal. O que vocês imaginam que pode acontecer? Eles imaginaram alguns cenários, a gente imaginou alguns outros cenários, e a gente falou, tá, vamos testar então isso antes de desenvolver. E a gente foi a campo, a gente foi às ruas, a gente abordava as pessoas na saída das lojas da Vivo, clientes, e mostrava, ó, e se for para esse lugar, e se for para cá, e se for para cá. A gente descobriu que as pessoas não viam nenhum valor naquilo lá. Assim, nenhum dos cenários, porque as pessoas, bom, aqui está a conta, por que eu vou para uma conta digital se a conta já está aqui na minha frente? Ou por que eu vou abrir um QR Code se eu já posso escanear o código de barra com o meu aplicativo do banco? Então, assim, não fazia nenhum sentido o que eles estavam pensando em fazer. E além de não ver valor, as pessoas disseram que a principal reação delas seria ligar para a Vivo para entender o que era aquilo lá, porque não dava para entender. Então, não só a mudança custaria milhões, né, geraria um custo de milhões depois da implementação, porque as pessoas iam ligar, isso é custo também, né, de contact center. E a gente falou, ó, não façam. Foi um fracasso o projeto? Foi. A gente não conseguiu achar algo que funcionasse. Mas, ao mesmo tempo, quanto que a gente não economizou porque a gente falou para eles pararem em um momento muito inicial. Isso era 2 semanas de projeto, a gente falou, ó, não vamos em frente, vamos parar. 2, 3 semanas. Então, essa é um pouco a ideia da experimentação. Ela é uma aliada, ela nos ajuda a entender um pouco melhor o que a gente está pensando em fazer. Legal? E aí, assim, qual que é a relação de design e a experiência do cliente? Eu vou responder... Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu vou responder essa pergunta para vocês. Porque assim, é tudo. Para a gente entender qual é a relação de design e experiência do cliente, a gente tem que entender o que é serviço. E o que é o serviço? O que vocês me diriam que é serviço? Vocês trabalham na essência do serviço, né? O que é um serviço? Como é que vocês definiriam um serviço? Tudo é pessoas. Legal. Uhum. O que mais? Oferecer uma experiência a partir da expectativa de quem está nos solicitando. Porque tem um universo de possibilidades aí, né? Tá, então tem um beneficiário, né? E ele é beneficiado por algum outro ator que está oferecendo algo para ele. Legal. Dentro do que ele acha que é o ideal para ele, né? Sim. Essa variável que é difícil Sim. de controlar e respeitar. Uhum. Que mais? Uma necessidade materializada. Pode ser. Tem muito a ver. Acho que antes de passar, tem um ponto muito importante. Tem muitas linhas que promovem exatamente essa relação entre produtos e serviços. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas tem um conceito muito interessante que chama a lógica serviço dominante. E o que eles propõem é exatamente que não é necessariamente bipolar essa relação entre serviços e produtos. Se quiser dar uma pesquisada depois, porque assim, é realmente muito interessante. Lógica serviço dominante. Eu gosto muito dessa definição, porque ela é simples, mas ela é potente. Um serviço é um artefato que magnifica o potencial de agir de alguém que se percebe como um beneficiário. Então, qualquer coisa que eu utilizar para melhorar o meu desempenho, para facilitar a minha vida, para aumentar o meu potencial de agir, é um serviço. Isso aqui é um serviço. Porque eu estou conseguindo passar o slide sem ter que voltar o tempo inteiro lá no computador. Certo? Essas cadeiras são um serviço para vocês, porque vocês estão vendo de maneira mais confortável do que se vocês estivessem em pé, em pé ou sentado no chão, certo? Vocês são prestadores de múltiplos serviços, como um hospital. Então, eu não tenho conhecimento para me operar, eu não tenho conhecimento para cuidar da minha tosse, talvez. Então, o hospital magnifica o meu potencial de agir e faz com que eu consiga cuidar da minha tosse, por exemplo. Certo? É bem interessante, porque aí quando a gente olha para isso, tudo tem um potencial de ser um serviço. E o que torna um serviço incrível? Né? A resposta já está aqui. Eu acho que é muito interessante, isso é tipo Maslow,
dos serviços, né? Primeira coisa, ele tem que ser útil, né? Se ele não for útil, assim, se eu vier para cá e eu continuar mal, eu não vou vir para cá. Por que eu vou vir para cá, certo? Mas depois de útil, eu tenho que ser confiável, né? Se eu não confiar no lugar, eu também não vou acessar esse lugar. Então, isso aqui é 2 pontos básicos para eu sequer considerar utilizar algum serviço. Aí depois tem que ser fácil de usar, né? Não pode ser muito complicado, porque senão eu vou me frustrar, eu não vou ter uma experiência interessante. Tem que ser conveniente, ou seja, tem que estar de alguma maneira ali acessível para mim quando eu preciso, né? Nos momentos corretos. Senão, pô, toda vez que eu quero, o Einstein, por exemplo, para mim não é nada conveniente, né? Porque está lá no Morumbi, eu só vou para lá se for alguma coisa muito importante, né? Senão eu não vou para lá. Né? Então, não é conveniente. Tem que ser agradável, ou seja, como é que eu faço para que eu saia de algum lugar melhor do que eu entrei? Né? Nem todos os setores conseguem isso, mas como é que eu faço para que seja, de alguma maneira, uma experiência agradável? E, em última instância, significativo. Né? Eu nasci no 9 de julho, né? Tem alguma coisa a ver com quem eu sou. Agora não tem mais maternidade, né? Mas, enfim, eu me conecto com esse lugar. Tem raízes, né? Eu olho e diz um pouco até sobre quem eu sou. Eu vendi o meu carro, eu tenho Uber. Ou eu uso 99 porque o Uber faz não sei o quê com as pessoas que trabalham lá dentro. Então, eu tenho uma relação muito mais forte do que simplesmente de conveniência, né? De necessidade com aquele lugar. É muito difícil chegar nesse lugar. Né? Mas um lugar que trabalha tanto com o emocional, como esse aqui, talvez consiga. Certo? Talvez consiga. E aí tem algo muito interessante também dentro de um serviço para a construção de experiências, que eu penso em serviços como relações. Né? E aí, às vezes, a gente fica o tempo inteiro pensando na atração. Né? Como é que eu faço para trazer mais clientes para cá, para aumentar a minha base de clientes? E aí a gente fica tentando fazer com que as coisas sejam mais bonitas, né? A iluminação, a sinalização, o meu site, minha comunicação, etc. Isso que eu chamo de capa. Assim como entre duas pessoas, né? Se eu estou solteiro, a primeira coisa que eu vou fazer quando estiver num bar vai ser avaliar a parte externa. Não só a parte física, mas como é que a pessoa está vestida, com o que ela está, como é que está a expressão corporal dela, ela está sorrindo, não está, está braços cruzados, né? Ou está assim, aberta para receber um contato, né? Exato, está esperando. Então, esse esse é o primeiro ponto, né? E ele é fundamental. Ele não é, a gente não pode ignorar esse ponto. Só que a partir do momento que aconteceu essa primeira conversa, esse contato, passa a ser sobre o conteúdo. Então tá legal, mas deixa eu entender um pouco melhor o que você está me oferecendo, falando do ponto de vista do negócio, né? O que você pode fazer por mim, quanto que você vai me cobrar e assim por diante. Eu vejo qual é o modelo da relação. Quando eu estou falando de duas pessoas, também é um pouco isso, né? Tá, o que você gosta de fazer, o que você lê, filme, o que você pensa sobre, sei lá, política. E às vezes eu quero que seja parecido comigo, às vezes eu quero que seja o oposto, porque eu quero uma experiência completamente diferente, certo? Então, passa a ser sobre o conteúdo. E aí tá legal, a gente se conheceu, a gente se gostou, a gente começou a sair juntos e tal, a gente foi morar junto e a gente relaxou, certo? Que é o dia a dia. Né? A gente entende que aqui não precisa mais fazer nada, às vezes. Já está certo, já está tudo certo. A gente já passou por tudo. E as organizações fazem a mesma coisa. Daqui para cá é marketing. Daqui para cá é custo operacional. Então a gente investe aqui e aqui a gente pega os benefícios só, a gente está tentando colher. Mas não devia ser assim. Não devia ser assim. Isso aqui não faz com que o convívio aconteça por muito tempo. Se a gente não cuidar dessa parte aqui, todo esse investimento foi por água abaixo. Só que as organizações não pensam dessa forma, infelizmente. Né? E as pessoas também, às vezes, não pensam. Né? Depois que casa, dá uma relaxada. Hã? Dependendo da necessidade, né? Porque a gente estava na Copa do Mundo, todo mundo liga para as pessoas bonitas, né? Uhum. Coisa de assédio, até coisas feias junto ali na Rússia. Sim. Mas todo mundo mostrando que, de repente, aconteceu aqueles meninos na caverna. Né? E aí o foco muda tudo. Né? Então, quem eram as pessoas? Quem eram os heróis? Quem eram as pessoas? Ninguém olhou a aparência lá dos tailandeses, de quem estava lá na caverna, se eram bonitos, se eram feios. Né? As pessoas que estavam servindo comida ali para as
pessoas, para os jornalistas, né, para as pessoas que estavam ajudando. Eram pessoas com aparência feia, né, porque eram pessoas assim do povo, que, sofridas, né, que não tinham esse cuidado de roupa, de tudo isso, né, mas eram muito bonitas, né, porque elas estavam oferecendo pão, banana. Então, assim, de repente, o foco das pessoas, não, isso aqui que é o conteúdo, né, é isso que tem valor, não é mais aquilo. Sim. Então, dependendo da situação, né, o que você olha é completamente diferente. Perfeito. Claro. Eu acho que é um pouco assim essa distância do que você está esperando naquele momento que aconteça, né? Sim. Então, o herói é outro, né? Não é mais o Cristiano Ronaldo, né? Não foi, né? Não, mas assim, o Cristiano Ronaldo é maravilhoso, o cara tá, faz golaço e tal, Sim, né? sim. Mas de repente quem era o herói era aquele tailandesinho que estava entrando lá na caverna, né? Que ninguém te via a cara dele, ou então a mulher estava servindo banana na porta dos Sim, caras. Né? sim. Perfeito, perfeito. Passa a ser cada vez mais sobre o lado de lá. Lá, né? Perfeito. E aí tem Aí tem uma dinâmica interessante, até tem a ver um pouco com o que você está falando, que a gente sempre ouve quando a gente fala sobre serviço e experiências, que é superar as expectativas. Né? A gente tem que superar as expectativas do nosso cliente. Né? Isso repete muito isso. Né? E essa relação entre expectativa e realidade, ela é interessante de observar. Porque qual é o problema quando eu supero a expectativa de alguém? O que acontece quando eu supero a expectativa de alguém? Eu elevo a expectativa. Ou pelo menos eu coloco essa expectativa no mesmo patamar. Então toda vez que eu venho no 9 de julho, tá tendo sorvete de graça para as crianças ali no hall de entrada. Pô, eu já estou esperando. Pô, a próxima vez que eu for, já vou falar pro meu filho, ó, filhinho, vamos lá, porque lá vai ter sorvete. Daí eu chego lá e não tem sorvete. Acabou, a experiência foi horrível. Então tem que ter muito cuidado. Não estou falando aqui que não é para superar as expectativas. Só a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como a gente faz isso. Né? Isso é muito interessante. Não? Tá. A gente fez um trabalho bem interessante para tentar medir qualidade dos serviços, porque a qualidade não se mede, a gente mede os atributos que a gente considera que tem qualidade, né? E aí tem todo um estudo, né, do Kahneman, enfim, que estão entendendo como é que a gente retém as nossas memórias com relação a alguma experiência. E o tempo joga um papel fundamental nisso. E uma das melhores maneiras da gente entender essas experiências e como elas acontecem, e também entender essa relação de expectativa e realidade, é por meio de jornadas. Né? Então eu tenho um passar do tempo, uma série de interações que acontecem com o passar do tempo, né, num ΔT, e aí a gente vê se isso foi bom ou se foi ruim. Então a gente consegue, ao acompanhar a jornada de alguém, entender onde é que estão os picos e onde é que estão os vales, onde é que estão os grandes momentos, os momentos, fui recebido com sorvete, mas daí depois demorei 3 horas para conseguir ser atendido, e assim por diante. Então eu consigo medir isso. E quando eu faço essa medição, que vocês fazem também, né, com várias pessoas diferentes, eu consigo entender onde é que estão essas variações. Né? Onde é que eu estou indo bem, onde é que eu não estou indo bem, qual que é a variação padrão, e eu consigo mapear onde é que estão os momentos interessantes, de uau, que eu acho que são legais de manter às vezes, e quais são as decepções. Né? E aí, dentro dessas decepções, muitas vezes o que as organizações fazem é determinar essas prioridades aqui. Então, tá legal, eu tenho os meus momentos de satisfação, incrível, e eu tenho que trabalhar nessas prioridades aqui. Só que tem algumas novas teorias que dizem que a gente não precisa necessariamente só trabalhar nesses pontos negativos. Né? Tem uma amiga minha, Carrie Bodin, ela escreveu um livro que chama Outside In, que é sobre experiência de cliente. E ela fala que as 3 jornadas mais importantes para o usuário definem a maior parte da sua percepção de qualidade. Então, tudo bem que às vezes eu tenho algumas experiências ruins, desde que não sejam nas experiências mais importantes. Hã? Depois, de repente, no teu sorvete, mas na hora que você vai operar, Vai dar tudo certo. Exato. Perfeito. Perfeito. O cadastro não foi tão bom, mas a cirurgia foi boa, me trataram bem no quarto. Exato. Só que muitas vezes as pessoas pegam esses pontos que são os baixos e tentam melhorar, sem entender o que é o mais importante, o que é mais fundamental, o que tem maior potencial. Certo? Então,
Esse aqui é um livro que eu estou lendo, chama eu não terminei de ler esse livro ainda, mas é muito legal, se chama O Poder dos Momentos, The Power of Moments. E eles falam que há 9 vezes mais ganho ao elevar clientes positivos do que ao eliminar clientes negativos. Então, se eu pegar os momentos principais, que talvez eu esteja indo bem, e fazer com que eles sejam ainda melhor, talvez eu consiga melhorar o meu serviço e a percepção geral do meu serviço do que simplesmente eu tentar tapar buraco. Porque muitas vezes o que a gente está tentando fazer é tapar buraco aqui. E buracos que não são tão relevantes. Então, tudo bem que em algumas coisas a gente não seja tão perfeito assim. A gente tem que saber onde que a gente precisa ser perfeito. E esse é o ponto principal aqui. Então, os serviços eles estão mudando. Né? A gente não está mais falando de transação, a gente está falando de relação. Então, não é sobre o paciente vem aqui, faz uma cirurgia e vai embora. Não, tá legal. Como é que é a minha relação durante a vida toda desse cara? Porque se esse cara tiver algum outro problema, ou alguém próximo a ele tiver algum problema, ele vai pensar em mim, se eu tiver uma relação com ele. Se eu não ficar só olhando para a cirurgia. Certo? Não é mais estático, é tudo contextual, porque a tecnologia nos permite que as coisas aconteçam agora dessa forma. Tá frio, tá sol, tá chuva, tá dia, tá noite, tá crise, não tá crise. Tudo muda o tempo inteiro. E eu preciso me adaptar a esses contextos. Eu não sou mais um único hospital com processos muito rígidos, não. Eu tenho que ser mais maleável nesse sentido. E eu não posso também ficar me intrometendo o tempo inteiro. Né? Eu não quero mais... aqui vocês, como negócio, talvez não façam tanto isso, porque vocês não podem tanto gerar uma necessidade. Né? A necessidade, infelizmente, ela surge de uma situação que pela qual a pessoa está passando. Mas tem muitos negócios, né, telefonias móveis, que ligam às 8 horas da manhã do sábado para a gente, para oferecer... Exato, vocês não podem. Exato. Perfeito. Mas vocês não podem ficar, vem aqui para o Hospital 9 de Julho que a gente tem um novo processo aqui para você. Vocês não podem fazer esse tipo de coisa. Exato. Tem certeza? Você não quer fazer um outro exame, né? Então eu não posso mais ser intruso, mas tem muitos negócios que, infelizmente, são intrusos, que ficam se intrometendo na vida das pessoas. Né? O que eu preciso ser é conveniente. Se a pessoa precisar de mim, eu vou estar ali para ela. E ela tem que lembrar de mim. Mas eu não vou ficar o tempo inteiro incomodando essa pessoa. Não é legal mais isso. A gente está recebendo muito estímulo o tempo inteiro. Então, o negócio que entender que, se ele for marcante, relevante, ele vai cumprir um bom objetivo em ser conveniente depois, está ótimo. E menos manipulador, no sentido de fazer a todos os custos que as pessoas venham e que nos escolham, e mais informativo, no sentido, eu vou te ensinar a escolher. Porque eu sei que, talvez... O meu modelo, se você tiver esse perfil aqui, porque não todos os pacientes vão ser os pacientes certos para cá. Eu tenho que criar um modelo que seja interessante, que eu tenha um grupo interessante de clientes, mas tem muitos pacientes que vão escolher, inevitavelmente, outros lugares para ir. E tudo bem, mas eu tenho que ensinar as pessoas a me escolher. Então, eu tenho que dar a informação, em vez de tentar manipular a pessoa para que ela me escolha a qualquer custo. Um exemplo, o cara é diabético. Ele precisa fazer um exame de vista uma vez por ano. Aí os caras naquele ano não fez uma fundação, olha, faz um ano, você não fez um exame de ocular, por exemplo. Uhum. É uma coisa interessante. Ele lembrou que ele tem que fazer um exame de vista, só isso. Sim. Uma vez por ano. Perfeito. Não está manipulando, ele está ajudando. E está sendo conveniente, talvez, até porque se essa pessoa ela não fizer, talvez lá na frente vai ser muito pior para ela. Então, isso não é ser intruso, na minha opinião. Mas eu tenho que entender essa dinâmica. Eu queria compartilhar um último ponto de vista aqui para vocês, antes de fechar, que eu gosto muito, e assim, quem pensou nisso foi um dos fundadores da Livework, e ele fala sobre os ciclos de vida. Basicamente, né, como que as coisas elas acontecem com o passar do tempo. E nós, normalmente, dentro dos negócios, a gente olha para essa camada daqui, que é a do usuário. O que é essa camada do usuário? A gente está atento às tarefas que as pessoas têm que fazer. Então, a pessoa tem que fazer o check-in, a pessoa tem que fazer um exame, ela tem que pegar uma senha, ela tem que fazer a consulta. São essas pequenas tarefas. E a gente mede muitas vezes a satisfação dos clientes, a gente mede o quão eficiente a gente está sendo com base nessas tarefas. O que é super interessante, é um termômetro bacana de ter. Eu preciso saber o que está acontecendo ali nos pequenos processos, é claro. Mas as grandes oportunidades de mudança, elas não acontecem nessa camada aqui. Elas acontecem daqui para cima. Então, humano, vou começar lá de cima, é assim, a pessoa. Quem são essas pessoas que vêm aqui? Em que momento de vida que elas estão? O que elas valorizam? Uma pessoa que está, sei lá, na adolescência e está tendo que fazer uma cirurgia oncológica, talvez a relação dela com essa cirurgia seja completamente diferente de uma pessoa com 80 anos de idade. Porque ela está passando por um outro momento.
ela tem um entendimento de vida completamente diferente. A relação com as coisas também é diferente, com a tecnologia, certo? E um segundo estágio é o estágio das necessidades. Ou seja, eu tenho uma necessidade. A gente fez um trabalho, a gente tem feito bastante coisa com a Roche, né, farmacêutica, a gente trabalha principalmente com oncologia com eles. E eu costumo dizer lá para eles que a Roche é uma alternativa, se a gente olhar para essa camada aqui, entre algumas outras que vocês não estão olhando, porque não são os concorrentes, as outras farmacêuticas que são concorrentes de vocês. Talvez a medicina oriental, talvez a fé seja um concorrente, talvez a própria família seja, tá, tudo bem, sabe o quê? Eu tenho 3 meses de vida, então eu vou passar a maior quantidade de tempo possível com a minha família, eu não quero ficar entrando e saindo de hospital. Não é nem fé, nem outro tipo de medicina, é a minha família. E eu tenho que entender essa dinâmica, essa relação também. Quando eu vou quando eu vou pro aeroporto, eu posso ir de Uber, eu posso ir de táxi, eu posso de metrô, infelizmente não dá para ir, né, mas de bicicleta, posso pegar carona. Eu não concorro diretamente com um outro taxista. Um taxista não concorre com outro taxista, né? Eu tenho que entender como é que é esse cenário de tomada de decisão com base na necessidade. Pelo que a pessoa está passando naquele momento. Eu tenho uma necessidade, quais são as minhas opções? Nesse caso de vocês, a fé é uma opção. Certo? E aí depois, como cliente, uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, porque acabou de se mudar para São Paulo, é completamente diferente de uma pessoa que, sei lá, nasceu aqui. Certo? Que o Hospital 9 de Julho já está na memória dela, que mora, sei lá, num prédio aqui do lado, e que ela passa todos os dias aqui na frente. Ou uma pessoa que já foi internada umas 3, 4 vezes, já passou por uma série de processos aqui dentro. Então eu tenho que entender como é que é essa jornada do cliente, desde o momento que ele descobre que eu existo, ele pega mais informação, daí ele decide que eu sou a pessoa certa. A primeira vez que ele vem aqui, que é completamente diferente da segunda e da terceira, porque a primeira vez ele está olhando tudo, como acontece, como funciona, ele está se orientando. Aí depois o uso contínuo, quando ele começa a se sentir uma pessoa experiente aqui dentro, e que talvez possa até a pessoa se sentir bem por causa disso, né? Ela sente que está navegando aqui e tal, se sente pouco dona do espaço também. O abandono, o retorno. Então, eu tenho que entender todos esses ciclos de uma maneira mais ampla do que simplesmente as pequenas tarefas. Então, reparem, aqui a gente tem um monte de oportunidade que muitas vezes, infelizmente, a gente não olha. Então, assim, para finalizar, o que é design de serviço? E por que eu acho que isso pode ser importante para vocês, interessante para vocês? É utilizar todas essas ferramentas para pensar no impacto do negócio. Para pensar, principalmente, na história do cliente. Certo? Então, como é que eu vou transformar essa história do cliente aqui, que vai me trazer impacto no negócio e que vai me trazer capacidade para fazer isso? Porque eu não posso ignorar essas outras duas coisas. Eu só trabalhar a história do cliente sem olhar para o impacto do negócio e se eu tenho capacidade para entregar, não adianta nada. Então, design de serviço é isso, ajuda a pensar nisso. É não a manutenção, é a inovação. É pensar, tá legal, eu estou aqui agora, mas eu sei que eu não vou continuar aqui. Então, como é que eu vou chegar lá no outro lugar? Para onde que eu quero ir? Então, a gente está do outro lado, do lado oposto da manutenção. Certo? E é um processo que tem fases. Né? Eu não vou sair resolvendo. Eu primeiro preciso mapear, para depois pensar em possibilidades, para depois definir como que as coisas vão funcionar. Aí, depois, eu vou implementar. Certo? Então, é um processo estruturado para fazer esse tipo de coisa. É a utilização da abordagem do design, empatia, colaboração e experimentação para projetar serviços, para pensar em como as relações devem acontecer. Tá bom? Pessoal, obrigado. Hã?